Música e informação na palma da sua mão. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Música e informação na palma da sua mão. E Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Iveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. na palma da sua mão. Oferecimento. E Veloz. A sua conexão. Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. Acabamos de passar por um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, Governo de São Paulo. Estudante da rede estadual, você se superou em 2020. Agora falta pouco para acabar. Quem não participou das atividades ainda pode avançar de série ano que vem. Vá até sua escola e retire o kit de atividades. Faça as tarefas, depois devolva preenchido. Mães, pais, responsáveis, continuem apoiando. Só assim, nossos estudantes vão avançar para a próxima série. Informe-se na secretaria da sua escola ou no site. Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Começa agora na Guardiã da Notícia. Jornalismo Regional do Estado de São Paulo. Eu converso agora com os promotores do Ministério Público do Estado de São Paulo, eles que representam o GAECO aqui na região do Grande ABC. Promotora doutora Cíntia Marangoni, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Boa tarde, doutora. E também o doutor Bruno Ribeiro, que está aqui conosco. Obrigado, boa tarde. Obrigado. O GAECO é o Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado. Aqui na região do Grande ABC, a gente fará agora um balanço das principais operações, bens apreendidos e também investigações. Então, doutora Cíntia, quantas operações estão em andamento aqui na região do Grande ABC e como é que foi esse período desse ano de 2020 com a pandemia? Oi, Gabi. A nossa ideia de fazer esse balanço, né, junto com você, até já te parabenizando pelo trabalho sério, né, de jornalismo, que a gente já conhece há um tempo, é trazer para a população esses informes, essas informações relacionadas às nossas investigações e processos, porque em sua maioria são todos que ficam sigilosos na maior parte do tempo, né? E acho importante também a gente trazer um pouquinho para a população do que está acontecendo, né, no Grande ABC e também no estado de São Paulo de uma maneira global, já que o nosso núcleo ABC faz parte de mais de 14 núcleos do GAECO, que é um grupo de atuação especializado no combate ao crime organizado no estado de São Paulo todo.
Doutor Bruno? Bom, agradecemos novamente, né, a oportunidade. Como a doutora Cíntia disse, é a possibilidade, né, de prestar contas também à sociedade acerca do que vem sendo feito pelo Núcleo de Atuação Especializada. Né? Você perguntou em relação à questão das operações, né? No ano de 2020 foi um ano muito atípico, né, em relação à Covid, né? E isso também acabou por afetar toda a atividade, seja do Poder Judiciário, seja do Ministério Público, sob o ponto de vista do que era normal, né? Todos hoje em dia dizem que esse seria o novo normal, mas ainda assim o Ministério Público, né, pelo GAECO, mesmo com todas essas dificuldades relacionadas à pandemia, o GAECO ABC ele conseguiu deflagrou 2 operações na região, né? Uma operação foi em agosto de 2020 e outra operação em setembro, praticamente uma colada em relação à outra, né? Uma na cidade de São Caetano do Sul e outra na cidade de São Bernardo do Campo. Vocês podem falar sobre essas operações? Elas ainda estão sob sigilo? Cíntia? Sim. Podemos sim, Gabi. Apesar que eles estão sob sigilo, a gente consegue falar do objeto da investigação em si, né? Especialmente a última operação que nós fizemos em setembro agora, chama Operação Hefesto, né? Ela foi uma operação relacionada a irregularidades em obras de contenção de áreas de risco no município de São Bernardo do Campo. Então, o objeto das buscas e apreensões foi uma secretaria municipal, a Secretaria de Habitação de São Bernardo, também empresas relacionadas a essas obras públicas, né? Nós tivemos essa operação em conjunto com o Tribunal de Contas de São Paulo e nós investigamos irregularidades ao menos em 14 obras que envolvem ilegalidades que vão desde um provável superfaturamento até desfeito de projetos executivos que pode gerar um risco à população em áreas de contenção de encostas, né? Essa foi a nossa última operação. Lembrando que o GAECO sempre tem priorizado esses crimes contra a administração pública, corrupção, concussão, peculato, crimes nos quais a gente consegue retornar para o erário público esses valores que acabam sendo perdidos aí nesses crimes de corrupção e contra a administração pública. Acho que o doutor Bruno pode falar sobre a operação anterior, a Hefesto também. Sim. A operação anterior, né, realizada em agosto de 2020, ela tratou sobre lavagem de dinheiro, né, em especial exploração de jogo de azar, né, na cidade de São Caetano do Sul. Né, então foram apreendidas e destruídas no local cerca de 300 máquinas caça-níqueis. Né. Isso o GAECO entendeu por existir uma relevância social até maior, não só por conta da lavagem de dinheiro em si, mas também diante das circunstâncias decorrentes da Covid. Né? Embora existisse a quarentena, né? A necessidade de se evitar, né, aglomerações, ainda assim existiam casas de jogos abertas, né, e que geralmente tem como público-alvo justamente pessoas que estão em situação de risco, que estão no grupo de risco da Covid. Né? Então, nesse sentido, essa operação foi disparada em agosto, né, e conseguiu apreender e destruir, né, no local cerca de 300 máquinas caça-níqueis relacionadas à exploração de jogo de azar e mais especificamente a lavagem de dinheiro. Né? Como a doutora Cíntia já disse, né, vem sendo uma premissa do GAECO, não só do Núcleo ABC como dos outros GAECos, combater a organização criminosa, mas não só isso, e sim uma tríplice vertente, né? Não só o combate à organização criminosa, como a lavagem de dinheiro, né? Buscando se atacar os bens e também eventuais corrupções decorrentes dessa atividade criminosa. Né? Essa tem sido a vertente do GAECO ABC e do GAECO Núcleo de uma maneira geral.
Agora, doutora, a senhora falou também de uma operação em São Caetano do Sul. Qual foi essa operação? Como ela foi? E já emendo outra pergunta. De todas essas duas operações, o GAECO conseguiu já retornar ao erário público valores financeiros? Bruno, quer mencionar essa de São Caetano, que você havia falado também? Sim, essa de São Caetano, Gabi, ela... De fato, é essa que eu acabei de comentar, né, que houve a destruição dessas 300 máquinas. Né, o GAECO ele ainda continua investigando essa organização criminosa. Né. Já em relação a outras operações, como a que a doutora Cíntia mencionou, a Operação Hefesto, ainda está sob investigação, razão pela qual, diante do sigilo, o GAECO não vai citar nomes de nenhum investigado. Né? Você perguntou em relação justamente à ideia de se obter o ressarcimento ao erário. Né? Recentemente, nesse mês, para ser mais exato, o GAECO, inclusive, foi agraciado com uma sentença condenatória de alguns réus que eram investigados por lavagem de dinheiro, ao qual houve o perdimento de grande quantia, né, de valores em favor do erário público. Né? Eu fiz minha colinha aqui, só para não perder de vista os valores. Né? De início, o bloqueio do Ministério Público em relação a esse processo, e esse é recente quanto à sentença que eu digo, né, de lavagem de dinheiro, foi na ordem de 10 milhões de reais, né, efetivamente bloqueado. Né, e em torno de 7 milhões de reais foi o valor perdido, né, o valor em que o juízo declarou o perdimento, né, desses bens. Em relação a isso, eu acho que esse foi o valor mais expressivo, recente, né, que o GAECO conseguiu a decretação de perdimento. Entretanto, o processo de fato ainda continua em segunda instância. Né? Quantas operações investigações estão em andamento aqui na região do Grande ABC? Quantas estão em andamento? Porque a gente teve alguns desdobramentos relacionados, inclusive uma grande operação que nós tivemos desde 2017, a Operação Barbatanas. Não sei se você se recorda, você deve ter coberto essa operação. E a partir dela nós tivemos vários desdobramentos, que já são mais de 6 ou 7 processos judiciais, alguns esperando já a nossa sentença, e também alguns desdobramentos que vão até hoje. Essa Operação Hefesto, que eu disse de setembro, ela foi um dos desdobramentos lá da Operação Barbatanas de 2017. Né? Não sei se o doutor Bruno se lembra de quantas investigações nós temos hoje em andamento, que eu acho que eu nem me recordaria. De bate-pronto são muitas. O GAECO hoje ele cuida de 7 cidades com o ABC. Então, existem as 7 cidades do ABC. Né? Então, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá. Né? Então, de cabeça, de bate-pronto, são muitas. Eu não saberia precisar quantas são. Mas o GAECO hoje, diante das investigações, tem investigações em praticamente todas as comarcas em que atua. Né? Somos em 2 promotores de justiça, né? No enfrentamento ao crime organizado da região, né? E à medida do possível, efetivamente, o GAECO ele tenta dividir, né, as atenções em relação a essas 7 cidades ao qual atua. Gabi, você havia perguntado de dinheiros, né, dinheiro recuperado ao erário público. Se você, só para complementar, como eu estava dizendo, o nosso núcleo, né, porque como eu disse, o GAECO, ele é o Ministério Público de São Paulo, nós somos divididos em diversos núcleos por região, e de uma maneira global, o GAECO do Estado de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo, nos últimos 3, 4 anos, a gente teve um levantamento aqui de que foi recuperado quase 340 milhões de reais, né? Fora os veículos apreendidos, imóveis, que depois acabamos pedindo perdimento, que vão para leilão, né?
Então, os números acabam sendo bastante expressivos, decorrentes das apreensões e investigações, principalmente de crimes contra a administração pública. Agora, doutora Cíntia, para ficar claro, né, para o cidadão comum, né, como é que funcionam as denúncias? Como é que um cidadão pode fazer uma denúncia de determinada situação para o GAECO? Como é que vocês recebem essas denúncias? Isso, é muito importante falar isso, Gabi, porque para o cidadão comum saber como levar para o Ministério Público essa informação que muitas das vezes as investigações têm início a partir dessas denúncias, geralmente testemunhas que acabam sendo testemunhas protegidas, que acabam, no caso, precisando entrar até no sistema de proteção à testemunha estadual que nós utilizamos. O cidadão comum consegue fazer qualquer denúncia ao Ministério Público de São Paulo por meio do nosso site, né, do Ministério Público, mpsp.mp.br, e dentro do site do Ministério Público de São Paulo nós temos um campo específico, tem um campo da ouvidoria, junto também com um campo para denúncias, né? Lembrando que qualquer tipo de denúncia envolvendo crimes ou qualquer tipo de infração relacionado aos outros âmbitos que não apenas o crime organizado, já que o Ministério Público, né, nós atuamos junto à infância, aos idosos, meio ambiente, patrimônio público, né? E nós lá no GAECO temos essa especialização de crime organizado. Mas se a denúncia for de crime organizado, também consegue fazer esse campo específico no site, que inclusive dá a possibilidade do anonimato e do sigilo das informações desse denunciante. O denunciante consegue anexar provas, tudo de maneira online, ou precisa ir até a sede do GAECO ou do Ministério Público? Em princípio, ele consegue fazer pelo site, a não ser que seja algum tipo de documentação ou material que ele não consiga anexar, mas ele entrando em contato conosco inicialmente, a partir dessa denúncia, né, nós entraríamos em contato, no caso de se tiver algum tipo de material ou prova que não consiga apresentar, né? Mas isso inicialmente dá para explicitar, descrever no campo relacionado à denúncia, e aí, no caso, a gente já consegue, se a pessoa colocar, ou acabar optando pelo sigiloso, ou seja, vai constar o nome dela e o contato para a gente conseguir o retorno, mas nós manteremos esses dados da pessoa em sigilo. O mais interessante é exatamente isso, Gabi, o denunciante acabar optando para que seus dados fiquem sigilosos, mas ele indique para nós qual é o contato para a gente poder retornar e, eventualmente, obter junto a ele essas maiores provas e documentação que ele tiver. Porque se ele só colocar no campo do anonimato, que a gente não consegue ter um retorno, e muitas das vezes, a gente retornando para esse denunciante, a gente consegue essas maiores informações que dão, sim, aí o start de uma nova investigação. E, doutora, quanto tempo demora, mais ou menos, para que vocês recebam essa denúncia e apurem para, de fato, virar uma investigação? A denúncia, quando ela entra no Ministério Público, seja ela no GAECO ou qualquer promotoria, nós temos um prazo administrativo de 30 dias para uma análise preliminar, que é o primeiro despacho, primeiro encaminhamento, né? E muitas das vezes depois depende da quantidade de informações que nos é trazida, porque muitas das vezes o denunciante acaba trazendo uma informação relevante, mas não é municiada com detalhes ou informações que a gente consiga embasar ou iniciar uma investigação. Então, isso é muito importante. Se o denunciante trazer alguma coisa para o Ministério Público, o maior número de dados que ele tiver fará uma diferença enorme para a nossa análise inicial desse material, dessas informações que estão sendo trazidas para a gente. Agora, doutor, um balanço, na sua avaliação, na sua e na do doutor Bruno, qual a avaliação de vocês para esse ano de 2020? Vocês trabalharam muito ou trabalharam de maneira pouco, vamos dizer, vai? O Bruno sabe, né, Bruno, como a gente trabalhou? Embora a gente tenha ficado em parte do ano em teletrabalho, isso não impediu, né, que o GAECO, de uma maneira geral, continuasse as atividades de uma maneira geral, né? Eu reputo até que houve um aumento de produtividade em relação ao trabalho, tendo em vista que
pelos próprios afazeres diários, né? A questão de quando se trabalha em casa, acaba até perdendo um pouco da noção de horário, do que é lazer, do que é de tempo de descanso. Então, o GAECO hoje, eu reputo que em 2020 ele trabalhou e teve até uma maior produtividade, né? Ainda em que dentro de uma pandemia, de um cenário da Covid-19, foram feitas 2 operações e diversas outras investigações continuam em andamento, né? Houve sim uma primeira dificuldade no sentido de transformar muitos procedimentos que eram físicos em uma tramitação digital, né? Mas isso acabou sendo feito no período de 2 meses no máximo, a partir do momento em que houve de fato a decretação da quarentena, e depois disso os procedimentos, de uma maneira geral, eles caminharam de maneira bem efetiva, né? Então, assim, o balanço geral de 2020, eu entendo que houve um acréscimo significativo, inclusive em relação à produtividade, seja de toda a equipe, né, seja de nós promotores de justiça, justamente por conta disso, né? Muitas vezes eu até brincava com a doutora Cíntia, falava, bom, eu estou te mandando mensagem às 11h30 da noite, porque eu comecei aqui a analisar determinado procedimento investigatório e eu terminei agora, né? E vice-versa, né? Muitas vezes a doutora Cíntia também me mandava mensagens altas horas da noite, eu terminei de ler uma denúncia, eu terminei de resolver uma questão relacionada à investigação agora, né? Então, essa facilidade de comunicação, né, que a tecnologia trouxe, e a capacidade de adaptação rápida, né? O GAECO, felizmente, conseguiu se adaptar rapidamente à nova realidade, né? Propiciou a possibilidade de se garantir 2 operações em 2020, né? Então, mantendo mais ou menos o padrão que foi em 2019 em relação a operações, né? Quando o GAECO diz em operações, diz em buscas e apreensões. Então, hoje, seguramente, existe pelo menos 10 terabytes de informações para serem analisadas, né, dentro do GAECO em relação às investigações existentes referente a essas 2 operações, né? Então, o balanço é que houve uma maior produtividade, sim, né, em relação às investigações, elas continuam a todo vapor. Gabi, até complementando o Dr. Bruno, nós tivemos um aumento em operações relacionadas a crimes licitatórios, né, em virtude aí da Covid-19, que nós, do GAECO ABC, prestamos apoio a todas essas operações em nível estadual, em diversas prefeituras, né? Então, a gente teve um aumento significativo das operações em nível estadual relacionados a esses crimes contra a administração e crimes licitatórios envolvendo aí a aquisição, né, de material hospitalar, enfim, tudo relacionado à pandemia, infelizmente, né? Para ficar claro aqui para o nosso ouvinte, né, nosso internauta, telespectador, o que difere o GAECO da Polícia Federal e também da Polícia Civil? Porque os 3 fazem trabalhos semelhantes. Qual é a diferença? A diferença, Gabi, na verdade, os 3 investigam, né? Os 3 têm um poder de investigação. A polícia já, desde os primórdios, isso já era assentado, e o Ministério Público já faz um tempinho, né? O Supremo Tribunal Federal acabou sedimentando esse entendimento de que o Ministério Público pode também investigar crimes, né? Então, hoje em dia, qualquer promotor de justiça com atribuição criminal pode instaurar uma investigação, como as polícias realizam. A diferença da Polícia Civil e da Federal, na verdade, são nível de atribuição, de competência, né, dos crimes federais, tráfico internacional, fica a título da Polícia Federal. Já a Polícia Civil acaba ficando com os crimes de competência estadual. Nós, do GAECO, nós, portanto, sendo o Ministério Público de atribuição em nível estadual, no estado de São Paulo, nós investigamos crimes também da esfera estadual, né? Ou seja, para se compreender melhor, um mesmo crime, ele pode ser investigado tanto pela Polícia Civil do estado de São Paulo,
como pelo Ministério Público. O que acontece é que, como o GAECO é um grupo especializado, nós acabamos focando mais em algumas espécies de crimes que acabam tendo uma repercussão mais relevante, né? Então, a gente acaba direcionando para alguns tipos de crimes, então, de modo que a gente não fica, regra geral, não fica a polícia e o MP investigando ao mesmo tempo, né? A gente acaba tendo uma atuação aí de uma forma complementar, enfim. Mas ambos podem investigar, né? As polícias civis, federal e também o Ministério Público. Agora, para a gente encerrar, doutor Bruno e doutora Cíntia, o que vocês esperam para o ano de 2021 em relação às investigações e a todo o cenário? Eu acho que o Bruno vai concordar, depois ele até diz a posição dele, mas a gente está, na verdade, Gabi, o que aconteceu com a pandemia nesse ano, obviamente todos os setores, nós tivemos inicialmente uma suspensão de prazos dos processos, né? Ficaram até a gente regularizar essa questão do processo digital, a volta das audiências, que agora estão sendo praticamente todas sendo feitas audiências virtuais, né? Mas isso fez com que os nossos processos ficassem um tanto paralisados, né? Então, eu particularmente espero que esses nossos processos retomem, muitos já estão em fase de sentença, que a gente consiga aí obter a condenação dos integrantes das organizações criminosas que nós investigamos e processamos na região do ABC. Com a publicação dessas sentenças, muitos processos que a gente tem pedido levantamento desse sigilo, claro, resguardados alguns dados de sigilo legal, né, para que a gente possa divulgar essa informação para a população da região do ABC, para saber efetivamente o que foi apurado, principalmente em nível dos crimes, né, de corrupção contra a administração pública. Não sei se o Bruno vai concordar ou tem algum outro tipo de viés. De fato, eu concordo, né? Justamente a grande dificuldade dos processos envolvendo, né, crime organizado é a complexidade, né? Dificilmente um processo do GAECO tenha menos de 1000 páginas, né? Isso é quase que o básico, né? Então, diante dessa complexidade, de fato, os processos judiciais acabaram dando reduziram, né, a marcha processual, e eu espero que, de fato, o ano que vem, com a normalização, né, em relação à pandemia, de fato, surjam novas decisões favoráveis, né, ao Ministério Público, em especial à sociedade, né, tendo em conta os crimes as organizações criminosas que vêm sendo investigadas, né. E mais do que isso, né, o GAECO aguarda que, de fato, isso sirva como uma forma de prevenção, né, para que novas organizações criminosas não pensem duas vezes em atuar na região, né. Esse de fato é a grande finalidade, né, não só dos processos que o GAECO atua, mas do processo penal, né, justamente que haja uma pena justa a quem cometeu o crime e que haja prevenção para que outras pessoas, diante do exemplo, né, pensem duas vezes em se enviesar pelo crime organizado. Doutora, para a gente encerrar mais uma vez, então, como a população pode fazer para denunciar para o GAECO qualquer crime de corrupção e até mesmo licitatórios voltados para a parte da administração pública? Como você até colocou aí já o site do MP, né, www.mpsp.mp.br, no site do Ministério Público do Estado de São Paulo, nós temos portais específicos de denúncia, onde o cidadão consegue direcionar essas informações relacionadas a quaisquer crimes e outras irregularidades, mas principalmente relacionadas ao crime organizado, quando então será direcionado ao núcleo do GAECO da região do crime praticado. Como eu disse, é importante que o denunciante, se ele conseguir se identificar e optar pelo sigilo dos seus dados, nós conseguimos retornar a esse denunciante no caso de precisarmos de maior complementação, de algum dado, alguma informação que ele
possa trazer para a gente, ou mesmo provas e material comprobatório do que ele está querendo trazer para nós, para nossa análise e uma futura investigação. Isso é de suma importância, né? A Cíntia disse, justamente se buscar na denúncia detalhar o quanto possível o fato, o local em que o fato ocorreu, possíveis envolvidos e meios de prova minimamente detalhado, que haja um mínimo detalhe, né, quanto à denúncia, né, porque como por vezes ocorre, chega uma denúncia muito genérica e vinda de uma fonte anônima, em que o GAECO não tem para onde recorrer, né, para eventualmente chamar esse denunciante para solicitar novos esclarecimentos, né, e aí acaba que não é possível você fazer novas diligências. Então, de fato, é necessário, né, por mais que haja a possibilidade de denúncia anônima, que seja minimamente detalhada a denúncia e, se possível, que a pessoa seja, né, se apresente, né, os dados são preservados dentro do GAECO, né, a qualificação, para que a gente consiga solicitar mais informações caso necessário. Tá certo, doutora Cíntia, suas considerações finais, por favor, e na sequência o doutor Bruno, então. Gabi, eu queria agradecer o espaço sempre concedido por você, por sua equipe, né? Um canal de tanto reconhecimento, né? Principalmente na região do ABC, e aí sempre uma parceria com o Ministério Público de São Paulo na divulgação das informações, tanto dos processos, das investigações, quanto da situação, né, da região do ABC. E dizer que a gente espera aí o ano que vem, Gabi, ter aí notícias, decisões judiciais favoráveis a não só ao Ministério Público, mas à sociedade e o levantamento desse sigilo para poder voltar aqui e contar para você o resultado aí dessas investigações que muitas vezes demoram anos para resultar aí numa decisão judicial de um processo, né? Doutor Bruno? Gabi, eu agradeço igualmente, assim como a doutora Cíntia, né, pela oportunidade, pelo espaço, né, um canal de imprensa sério, né, dedicado. De fato, o Ministério Público, de uma maneira geral, aguarda, né, que essas decisões, né, e as investigações elas tenham êxito, porque isso representa, na verdade, um avanço da própria sociedade, um amadurecimento da sociedade em relação ao fato de não admitir, né, alguns crimes, em específico crimes ligados à administração pública, né? Então, o que se pretende, o que se espera, né, o Ministério Público, e acho que também imagino que a própria sociedade, que de fato haja efetividade, né, da lei, né, que as leis sejam cumpridas e que haja justiça em relação a fatos investigados e posteriormente denunciados pelo GAECO ou pelo Ministério Público de uma maneira geral. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Obrigada, Gabi. Muito obrigada, doutora Cíntia, doutor Bruno. O Ministério Público é parceiro nosso e nós também, viu? A recíproca aqui é verdadeira. Espero que vocês voltem, sim, para dar boas notícias e prestar esclarecimentos a toda a sociedade do trabalho realizado no GAECO e no Ministério Público. Olha, você que nos acompanhou, então esse foi um balanço do GAECO aqui da região do Grande ABC, com a doutora Cíntia Marangoni e o doutor Bruno Ribeiro, eles que são promotores e atuam no grupo de repressão ao combate ao crime organizado. A gente fica por aqui, encerra pelo Facebook. Você que deseja continuar acompanhando a nossa programação, migra para guardiandanoticia.com. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Até às 14 horas tem jazz e blues para você ouvir no seu carro. É muito fácil, basta conectar no Bluetooth do seu celular. Até já.